O Brasil teve, em média, 5 feminicídios por dia ou mulheres vítimas de violência doméstica em 2020, conforme os dados divulgados pela Rede de Observatório da Segurança. A violência contra a mulher configurou em terceiro lugar entre os crimes elencados. E entre os mais de 18 mil casos de violência, 1.823 eram contra mulheres. Justamente pela gravidade do assunto, eu e a Carol, nós vamos falar hoje com a deputada federal Rose Modesto, que é a primeira mulher no segundo cargo mais cobiçado na Câmara de Deputados e é a autora de uma lei que foi aprovada pela Câmara dos Deputados para endurecer um pouco mais a pena mínima contra o feminicídio. Então hoje vamos conversar com ela, a deputada Rose Modesto. Muito bem-vinda, Rose. Obrigada, Kiliana. Obrigada, Carol, pela oportunidade de poder estar aqui falando um pouquinho das nossas ações lá na Câmara e principalmente sobre esse tema tão importante para todas nós, as mulheres, e para todos os homens de bem também, viu? Principalmente o Mato Grosso do Sul, né, Kiliana, que está aí sempre, né, sendo citada entre os 5 estados, infelizmente, os 5 estados que mais se pratica violência contra a mulher. Então, estou feliz de poder estar aqui falando e comemorando com vocês a aprovação de um projeto de lei tão importante como esse. O texto apresentado por Rose eleva a pena mínima aí de 12 para 15 anos de reclusão e altera a lei de execução penal para aumentar o tempo de cumprimento de pena, assim como impedir a saída temporária para quem responde por este crime. Na prática, o autor precisa cumprir em regime fechado a pena que ele receber quando ele for condenado. Atualmente, o condenado tem a possibilidade, né, de apelar em liberdade se a pena for inferior a 15 anos de prisão. Aí o texto vai seguir para o Senado Federal, vai para a sanção do presidente Jair Bolsonaro, e eu tenho certeza o seguinte, que isso ainda vai dar muito pano para manga, porque a gente sabe que quando é alguma coisa que é para combater feminicídio, ou que é para, entre aspas, proteger e ajudar um pouco mais as mulheres, não entendo porquê, né, Carol? Não entendo porquê, né, Rose? As coisas andam tão devagar naquele Congresso Nacional. Uma relativização o tempo todo, pensando o que será que ela fez para merecer isso. Imagino esses desafios para lidar com esse tipo de discurso que é tão retrógrado, porém ainda permeia tanto a nossa realidade, infelizmente. E isso está ligado à questão cultural, né, Carol? Por isso que é tão difícil, né? É muito difícil você mudar a cultura de um povo, cultura de um país. E aí só muda com a educação e com a participação de todo mundo. Por isso que tem algo que me preocupa muito, Helena, que é, de fato, assim, como é que nós, mulheres, e aí não é querendo cobrar de novo da mulher, não, mas infelizmente, diante de tantos desafios que nós temos, né, talvez seja mais um esse, né, a maioria dos meninos são criados e convivem mais com mulheres, com as mães, ou às vezes quando não é com a mãe, é com a irmã, ou às vezes quando não é com a irmã, é com a avó. Então, quando uma mulher tem um comportamento machista, infelizmente ela está contribuindo para que a gente viva realmente numa sociedade muito violenta, preconceituosa, né, que não reconhece o valor e a capacidade da mulher. Isso é em toda parte. Na política isso é exagerado. Né? Extremamente exagerado, mas já melhorou um pouquinho. E agora eu estava olhando assim, o quanto de leis que nós já conseguimos trazer, as discussões de leis antigas, inclusive quero te parabenizar por conta da nossa luta lá, né, da equidade em relação a essa questão salarial. Que continua enrolada, né, Rose? Enrolada ainda, mas assim, andou ainda por conta de uma movimentação forte que teve e que saiu daqui, tá? Sim, inclusive com a nossa bancada, foi muito importante você ter nos provocado nesse sentido. Mas já melhorou um pouquinho, hoje nós temos a maior bancada que a Câmara já teve, são 79 deputados, um aumento de mais de 15% da participação das mulheres, que tem relação exatamente lá atrás com os investimentos que os partidos foram obrigados. Infelizmente, teve que se criar uma lei dizendo, olha, 30% de tudo que tiver de estrutura dentro do partido, né, do fundo eleitoral tem que ser investido em candidaturas femininas, porque é muito fácil trazer uma Kiliana para disputar uma eleição, porque ela é conhecida, né, traz a Kiliana, ela vai ter bastante voto, mas é bastante voto desde que não seja mais do que os meus. Então, quando vem uma mulher com potencial, né, uma mulher com a capacidade, como toda mulher tem, só resta saber se ela quer usar aquela capacidade na política. E chega a estrutura, que é política, precisa ter estrutura, é natural, e não é para comprar voto não, tá? É para divulgar o trabalho, é para ter um material adequado, é para você ter uma equipe trabalhando o teu nome de divulgação
Numa cidade, por exemplo, como Campo Grande, tem quase 1 milhão de habitantes. Isso é normal, isso é legítimo. Mas as mulheres geralmente não têm essa estrutura. E mesmo assim, a gente conseguiu melhorar. E mesmo assim, nas últimas eleições, eu não digo essa de 2020, mas de 2018, nós tivemos aí grandes problemas com presidentes de partidos. Homens, né, que se aproveitaram de candidaturas que eles acreditavam que não vingariam, e a gente tem alguns processos aí contra partidos por usarem laranjas, mulheres como se fossem laranjas para poder arrumar dinheiro para eles, a mais direto para o presidente. É um negócio complicado. Isso aconteceu mesmo. Aconteceu muito, e a justiça está cobrando forte, isso é ótimo. Na próxima eleição pode ter certeza que já vai ser diferente. Ninguém vai estar aí buscando candidatas para colocar dinheiro de um lado e sair do outro para beneficiar uma candidatura masculina, né? Exatamente. Então a gente precisa, de fato, assim, trabalhar em cima dessa questão da legislação, da fiscalização. Não é acabar com a cota, tá? Eu gostaria que não precisasse ter cota. Eu também. Mas, infelizmente, precisa sim. Precisa. Tá? Mas uma coisa interessante da cota é que ela prevê 30% para gênero. Ela não especifica qual gênero. Justamente. Por isso que a minha meta... meta... 70% de mulheres. Essa é a minha meta. É criar um partido onde 70% seja mulher, aí 30% entra homem. O que você acha disso? Isso seria emblemático. Seria muito emblemático. E seria justo, né? Até porque a maioria dos eleitores são mulheres. Eu estou falando de um partido. Quantos partidos nós temos no Brasil, gente? Se for por representatividade, teria que ser no mínimo 52% do recurso. Mas você sabe o que me entristece? É que quando eu falo isso, os homens costumam rir e as mulheres falam, Keliana, isso é utopia. Quer dizer, claro, alguém tem que sonhar, né? Vamos falar sobre... Hoje, o feminicídio, que é o que você conseguiu aumentar um pouco mais, né, essa pena. E eu, logo no começo do projeto dela, lá em 2018, a gente conversou, eu entrevistei ainda lá na época da Band, e eu perguntei para ela assim, falei, Rose, porque eu sempre achei muito pouco a pena, né? A pena para homens que matam mulheres só por serem mulheres, para mim, uma pena de 12 anos era uma piada. Aí a Rose entrou e colocou a proposta para 15 anos. Eu falei, Rose, 15? Por que 15, Rose? O homem que mata uma mulher tinha que ficar na cadeia para sempre, tinha que ser uma prisão perpétua. Mata só porque a mulher mata na frente dos filhos, mata porque ela não quer mais saber dele. Ué, que história é essa? É muito pouco. Porque isso não é um pensamento que é meu naquela época, é um pensamento meu hoje, é um pensamento da Carol talvez, mas pelo menos de grande maioria das pessoas, quando ficam sabendo disso, por que então de 12 para 15, por que eu perguntei isso na época para ela, naquela época eu estava brava pra caramba, falei com ela brava ainda, e ela me explicou o porquê. Eu entendo hoje, porque veja bem, isso foi lá em 2018, agora que você conseguiu aprovar a lei na Câmara, ainda tem muito chão para andar, ainda tem o Senado, ainda precisa convencer o presidente a sancionar a lei depois. Eu achava que não ia ser tão difícil convencê-lo, por exemplo, a sancionar a igualdade salarial, e nós estamos vendo aí que ela teve que voltar para a Câmara, um negócio assim absurdo. Então, a gente percebe que essa dificuldade é motivada pelo quê? Fala para mim, Rose, agora eu quero que você diga. Bom, assim, primeiro até falar que a princípio era 20 anos que eu queria a pena mínima, né? A mínima. A máxima é 30, ninguém pode ficar mais de 30 anos. Contra a nossa Constituição, enfim. Tem algumas causas que você não tem condições de mexer lá. A relatora do projeto, que fez um relatório, e ela também não fez, foi até a Kátia, né, uma deputada lá do PL por São Paulo, ela é uma policial, ela que foi relatora, ela foi designada para relatar o projeto, e foi uma forma que nós encontramos, nós tivemos que negociar, inclusive, para ter condições de aprovar, porque eles achavam que era muito alto, entendeu? E aí, as pessoas dizem o seguinte, por que é que questionam? Vamos lá, eles quem? Ela achava? Ela achava que era muito alto? Não, ela não. Né? Mas tinha assim, homens e mulheres, inclusive, viu, Helena? Sabe, que achavam que era uma pena muito alta, tal, porque não é o caminho, não resolve. Obviamente, se a pena é para punir quem já matou, é porque não resolve o crime de feminicídio. O que nós vamos acabar no nosso país é com o sentimento de impunidade. Eu não posso matar um dos meus filhos, a mulher que eu escolhi para amar, para honrar, e porque depois... Eu não quis mais estar junto, eu mereço morrer com 30 pedradas, com 50 facadas, não sei quantas marteladas, são todos assim, né? O crime de feminicídio são crimes violentos na frente de crianças, dentro de casa, por aquele que você não imagina que vai fazer. Então é um crime diferente, entendeu? E uma pena mais dura, né, ele precisa ter também um caráter, né? Esse preventivo, se vale a pena
ficar no mínimo 20 anos, com relatório 15 anos, preso, no mínimo, tá? Porque geralmente não é a pena mínima que tem. O pessoal tem julgado bem, a justiça, os juízes, entendeu? Os promotores têm condenado. O problema é que até então, você já tocou no ponto aqui do projeto, hoje a legislação diz assim, qualquer pena menor de 14 anos dá o direito de responder, entendeu? Antes, é liberdade antes de ser condenado. Então, o grande questão desse projeto, nós estamos acabando com isso, entendeu? Então, vai preso. Infelizmente, cometeu o feminicídio, vai ficar preso. Vai para primeiro julgamento, vai ser julgado na primeira instância, na segunda instância. Quando ele for condenado, ele já sai da cadeia para ir para o julgamento volta para a prisão e ele só sai de lá o dia que ele cumprir, sem direito a saidinhas, as famosas saídas temporárias. Exatamente. É uma pena muito dura. Não é uma prisão perpétua, mas é quase isso, entendeu? Então, tem que, de fato, assim, a gente trabalhar a prevenção, todo mundo tem que falar sobre isso, as mulheres, os homens, a igreja, a escola, a família, toda a sociedade precisa trabalhar esse tema e a gente prevenir. Se começar hoje, todo mundo. Se começar hoje, daqui 10 anos, nós vamos falar assim, daqui 10 anos, uma geração, tá? Olha, essa nova geração veio com um comportamento diferente em relação às mulheres. Mas é isso. É educação, não tem outro caminho, eu não abro mão disso. Mas já que matou, aí a pena tem que ser mais dura, né? É o que eu penso. Eu acho que hoje é meio que, matei. Foi um momento, me arrependi, chora, pede perdão para os filhos. E não é por. Ele direito a passar o Natal em casa. Olha, Natal, Dia dos Pais. Passar o Natal com a mãe, sério? Você matou a mãe dos seus filhos, você acha mesmo que você tá bem para passar o Natal com sua mãe? Já teve casos que saiu para passar o Natal e matou de novo, tá? Agora, eu estava lendo recentemente, agora no Rio de Janeiro, um homem que estava cumprindo pena por feminicídio, ele saidinha temporária, ele se envolveu com outra mulher na prisão que ele conheceu. E matou a mulher. E ele matou de novo, entendeu? Então, mas hoje vai resolver, tudo bem, então vai ficar no mínimo 15 anos sem matar ninguém. Exatamente, já ajuda, né? Já ajuda, já faz com que, por exemplo, a minha filha cresça, não seja vítima dela. Quem sabe a gente investe mais na rede de proteção, quem sabe a gente muda mais a mentalidade das pessoas, e esse é um a menos que vai estar lá para matar. É isso. Exato, é isso. Eu vejo exatamente aí a essência, né, na cultura, porque a reincidência de crimes contra a mulher, violência doméstica é altíssima. Inclusive, feminicídio, você acabou de dar um exemplo. Sim. E até pouco tempo atrás a gente tinha crimes de atentado contra a honra. Sim. Tudo era justificado como crime passional. E aí colocava-se no direito de matar a mulher porque a honra foi ferida. Isso não é antigo não, viu? Isso é coisa de 88, 89, alguma coisa. Recente. Você imagina a pessoa ir lá e dizer que ele matou e tem uma lei para dizer, olha, ele matou porque ele teve... Ele tinha motivo para isso, a honra dele foi manchada. Maravilha. Então, como nós avançamos. Eu vi uma entrevista com o Raul Gazola sobre esse caso emblemático que foi da Daniela Pérez, que mexeu com o Brasil inteiro. E foi brutal, e foi feminicídio, foi motivado por ciúme, enfim. E ele disse que, à época, eles tiveram que defendê-la no tribunal porque queriam, de qualquer forma, dizer que ela estava traindo ou dando em cima do assassino. E foi por isso... Exatamente. E que para ele dói até hoje, que é muito vivo, porque ele ainda vê isso se repetindo. E isso foi algo que aconteceu há quantos anos? Mais de 20 anos atrás. Mais de 30 anos. Exatamente. E nós estamos sofrendo das mesmas coisas. Sabe outra coisa que eu achei interessante no seu projeto? Que a princípio também achei pouco, era a progressão de pena. Porque uma coisa que me irrita profundamente é a tal da progressão de pena. Além das prisões, aliás, além das saidinhas, né? A progressão de pena. Nesse caso aí, quando você é condenado, você tem aí direito hoje a 50%, né? 50% você tem que cumprir em regime fechado. Fora isso, agora vai para 55%. 55%? Relatório também. Eu queria que fosse 70%, tá? Eles acharam muito alto. Porque o relatório funciona assim. Como é que funciona essa questão? Até para quem está nos ouvindo entender, né? Você apresenta um projeto de lei, né? Você vai discutir nas comissões e aí tem um relator desse projeto. Na verdade, o projeto fica de acordo com o que o relator quer, né? Nem com o que o autor quer. Então, você tem que ter uma habilidade enorme e tal. E eu fiz de tudo lá, entendeu? Assim, para dizer, olha, gente, eu acho que tem que ficar mais tempo. 70% é muito. Porque, veja bem, o que nós estamos mudando não é pouco, viu, Guilherme? Não, eu sei. O único crime que vai acabar com as saídas temporárias é o de feminicídio. Que eu acho que, inclusive, abre-se uma porta para discutir o crime de abuso sexual contra a criança, que nós temos que ir atrás disso urgente. Eu também acho. Tem mais índices de crianças sofrendo, sendo abusadas, né? Porque muitas delas não são mortas, né? Fisicamente, mas a alma
Acaba. Que a gente encontra de adulto aí arrebentado e que até hoje não consegue se recuperar, entendeu? Então, assim, essa é uma lei, uma legislação que precisa ser trabalhada tanto na prevenção, muito forte, acho que nós temos que ter leis mais fortes para trabalhar a prevenção, o cuidado, né, como identificar. Eu defendo muito a presença de assistentes sociais, de psicólogos dentro das escolas, porque a gente precisa de ter um profissional, sabe, olhando para o perfil de um aluno quando ele vai lá para a coordenação com alguma característica diferente. Eu que sou professora, nós não temos condições de trazer um diagnóstico. Não é só isso não, né? A dislexia, às vezes você acha que o aluno não está produzindo porque ele não quer, porque ele é preguiçoso, porque ele não é, e às vezes ele é dislexo, não consegue, a família tem dificuldade de ter um diagnóstico, o próprio autismo. Então você ter profissionais dentro dessa rede, entendeu? É um sonho que eu tenho, assim, grande, que acho que é possível, desde que seja prioridade, né? Tudo é possível quando a gente torna aquilo como uma prioridade, né? Tem uma outra coisa também na lei que eu já achava que depois que a gente teve a possibilidade de transformar o crime contra a mulher em feminicídio, ele já era garantido. 2015 a lei. Exatamente. Né? Mas o que muda agora com a sua lei, que me parece que ele deixa de ser, ele passa a ser um crime autônomo. Qual que é a diferença desse para a gente ter hoje... não estou conseguindo formular bem a pergunta. Eu entendi certinho. O autônomo e o feminicídio, tem alguma diferença? É porque, assim, na verdade, você tem que ficar... A justiça tem que ficar provando, entendeu? Se foi ou não feminicídio, entendeu? Se teve ou não aquele caráter, né, da questão de ter sido provocado o crime por alguém que é da sua intimidade. Porque o feminicídio tem que ter essa característica, né? Alguém que ou é amante, ou namorado, ou marido, então fica hoje, assim, muitos advogados entrando e dizendo, não foi feminicídio, porque o feminicídio tem uma lei específica que já é uma lei mais dura do que o crime de homicídio. Então hoje não. Matou a mulher de cara, já fica caracterizado como o crime de feminicídio. É isso que nós estamos mudando. Então não precisa mais ir aquela luta nos tribunais de justiça, entendeu? Independente, pode ser um marido, pode ser um irmão, pode ser um pai. Não, até porque se você tem, por exemplo, a gente teve o maníaco do parque, ele não tinha relacionamento afetivo com nenhuma das vítimas, mas ele as matava porque eram mulheres, porque ele tinha um problema. É um crime de feminicídio. Exatamente, em relação às mulheres, é feminicídio. Então deixa eu só formular a pergunta de novo para poder a gente colocar bonitinho no ar, na edição. 3, 2, 1. Qual que é a diferença hoje dessa lei que você propôs, que ainda vai ser aprovada, para o que acontece hoje? Feminicídio e os crimes tipificados como autônomos. Hoje, para ser caracterizado um crime de feminicídio, tem que provar que aquela mulher tinha algum tipo de relacionamento com quem cometeu o crime, né? Ou seja, ou namorado, ou ex-namorado. Você tem que ser num ambiente doméstico, familiar, entendeu? Você tem que ter essa intimidade. O fato, às vezes, de um homem matar uma mulher, estuprou, matou, enfim, não tinha relacionamento, não conhecia, né? Nós tivemos um caso aqui da Carla, lembra? Sim, foi que o vizinho, ela não tinha relacionamento, mas o cara era apaixonado por ela, ele tinha ali o desejo de tê-la, entendeu? E ele abusou da menina e matou. Então ali, sempre cabe hoje, antes da lei, um questionamento. Não, mas não foi crime de feminicídio, porque ele não tinha vínculo com a vítima, entendeu? Então hoje, com o crime autônomo, já fica caracterizado, entendeu? O homem matou pelo fato de ser mulher, né? Pelo fato dela não ter aceitado e não querer ter um relacionamento. Ele não aceitou, ficou com ódio e matou. Mesmo que ele não tenha nenhuma relação com ela, já fica caracterizado de cara que é um crime de feminicídio com a legislação específica e agora com uma lei muito mais dura. E quando acontece de ser um irmão, um pai... com outros tipos de motivos. Agora continua... Aí tem um crime de homicídio normal. Aí vai ser por outras razões, entendeu? Entendi. Diferente. Entendi. Tá certo. Outra coisa que eu achei bem interessante, porque apesar de eu ter falado aqui de 50 para 55, eu acho pouco, numa reincidência, vocês conseguiram aprovar coisas fantásticas na reincidência. Pode falar sobre isso? Do que, né? Na reincidência. A progressão de pena, quando for... Quando for reincidente no crime, a progressão de pena vai aumentando cada vez mais. Vai ter que... Pelo que eu entendi da lei, ver se eu estou correta, pelo que eu entendi da lei, a progressão de pena continua, porém aumentou-se de 50% para 55%, foi incidente de 65% para... É 65%? Hoje não, né? Você me apertou.
A progressão, entendeu? Só que para trabalhar a progressão, ela tem que ter cumprido no mínimo 55% da pena. Entendi. Entendeu? Entendi. Então é isso. Aí, por exemplo, hoje é 1/3, né? 1/5 da pena. 1/5. Então você aumenta quando é reincidente. Você dobra, entendeu? Entendi. Então vai dobrar. Aí vai para 4/5 que fala, né? Não entendo muito essa linguagem do direito. Mas vai para 4/5 da pena. 4/5 quando é reincidência. Na reincidência. Entendi. Porque antes você tinha essa possibilidade muito maior do que existe hoje. Aliás, existe hoje não, ainda existe, né? Quando virar lei, quando a sua lei realmente virar lei, isso vai ser mais duro, inclusive a progressão para os reincidentes. É isso. Quando for reincidente, a gente dobra, né, na verdade, o número da progressão da pena. Entendeu? É isso. Entendi. Então, hoje, se é de 2/3, por exemplo, a ideia é que vá para 4/5 da pena. Entendi. A progressão. E só depois de cumprir os 55%, né, do tempo da prisão do réu. Gente, feminicídio, violência contra a mulher, é questão também de saúde pública. Se nós conseguirmos realmente endurecer mais essas leis, criarmos mais políticas públicas que deem condições das mulheres também saberem, delas conhecerem os direitos e as leis que têm a favor delas, isso vai diminuir, inclusive, a procura nos hospitais. Por exemplo, hoje em dia nós não temos hospitais para absolutamente nada, não tem um monte de gente esperando vaga em UTI e não é só para Covid-19. Uma mulher que é espancada, muitas vezes ela quase morre e hoje não tem leito de UTI para ela também. Então, é questão de saúde pública também, não é um feminicídio, é violência contra a mulher. E Rose, você falou sobre tudo isso e eu acho que quem está em casa escutando deve estar, meu Deus, eu quero que isso passe, porque eu estou me sentindo assim, acho que a Keliana também está se sentindo. Sim, por favor, claro. Isso tem que passar, a gente precisa da aprovação dessa lei. O que a população pode fazer para ajudar que o Senado passe essa lei, para que isso seja sancionado, se torne realidade? Eu acho que hoje as redes sociais são tão fortes, né? Acho que cada um aí fazer uma campanha aí, né, pedindo para o Senado aprovar o aumento da pena para o crime de feminicídio. Todo mundo pode usar sua rede social, né? É fácil hoje você encontrar todos os senadores. Com a rede social é fácil encontrar todo mundo hoje, né? Vamos fazer uma hashtag, então, subir faça sua parte, cobre os senadores. Isso, do nosso estado, os nossos 3 senadores aqui, 2 senadoras, né, que com certeza, os 3 aqui já posicionaram que realmente assim, são favoráveis, mas pedir para andar mais rápido, entendeu? É importante. O quanto antes a gente aprovar, né, vai ser muito bom ter a possibilidade de ter o Código Penal aí modificado e aqueles que cometerem esse tipo de crime daqui para frente já receberem uma pena muito mais dura. Eu ainda sou um pouquinho mais radical, você me conhece, eu acho que é prisão perpétua e tem que castrar quem estupra mulher e criança. Mas aí a gente tem que mudar a Constituição, aí chegou onde eu queria! Temos que mudar o Código Penal. Aí chegou onde eu queria. Vamos falar sobre isso, sobre essa resistência em se modificar coisas que... O meu marido está estudando agora direito, por exemplo, e de vez em quando eu fico lá bisbilhotando, né, nas aulas deles. A gente percebe o seguinte, que há um clamor na sociedade para que o Brasil deixe de ser um paraíso para bandidos criminosos e principalmente homicidas, feminicidas, genocidas, entendeu? Isso aí é um clamor muito grande. A nossa lei penal, ela ainda é da época de 40. Então, existe, a Constituição foi feita na década de 80, porém, a lei penal não foi praticamente modificado nada. E tem muitas cláusulas, né? Tem muitas... E 3, 2, 1. E tem muitas cláusulas pétreas que não podem ser mudadas de forma nenhuma, com nenhum tipo de PL, que é projeto de lei. Não pode. Por isso que não dá para a gente tentar passar nenhum tipo de lei mais dura contra esse tipo de crimes. Mas não seria também um momento, já que esse clamor, isso é um clamor, talvez de fazer um plebiscito ou um referendo, não sei qual a diferença dos dois aí, mas não seria o momento da gente consultar a sociedade a respeito disso? Sobre uma nova Constituição? Uma nova Constituição, mudaremos algumas coisas dentro das leis penais, pelo menos, entendeu? Vamos mudar a Constituição em cima apenas de leis penais. Não seria, talvez, o caso da gente discutir isso? Discutir, ouvir a sociedade. Você mexe com toda a estrutura do Estado brasileiro, toda a estrutura, né? Não tem jeito. Mas impossível não é.
Não. Nada é impossível quando o povo quer, né? Então, é isso. Nada é impossível. Eu acho assim, eu tenho esse pensamento e vejo muitas pessoas pensam como eu. Sim. Porém, não sou dona da razão e nem sei se isso realmente seria a voz da população em geral. Eu e a Carol aqui pensamos, por exemplo, diferente a respeito de algumas coisas. Até onde a população está preparada para assumir esse protagonismo. Porque também não adianta uma população que não está informada, que está alimentada por fake news, por informações enviesadas e tudo mais, tomando decisões que são importantes, que vão permear durante muitas décadas, regendo as nossas leis. Então, eu fico em dúvida se esse é o momento certo. Eu acho que tem um trabalho anterior de educação da população, que aí talvez uma alteração na BNCC, temos aqui da professora, né? Poder trabalhar isso desde a infância, na escola, uma educação mais politizada, ensinar um pouco melhor sobre essas questões também na escola, para as crianças, para que essas próximas gerações consigam formar pensamentos mais críticos, mais elaborados, e não simplesmente reproduzir as coisas sem questionar, porque talvez seja um tiro que saia pela culatra, dependendo dos humores que nós estamos vivendo hoje em dia. Isso me assusta um pouco, essa possibilidade. De deixar nas mãos do povo? A gente deixa nas mãos do povo, Carol, a decisão de quem vai ser o nosso presidente da República, quem vai ser os nossos representantes lá. O negócio é que hoje é muito manipulado. Isso aí é outro assunto. Exatamente. Em outro momento. Eu acho que os ânimos têm que se normalizar, educar as pessoas para esse mundo digital, para esse volume de informações. As pessoas não estão educadas para lidar com para tratar a notícia. Então, você está num meio de comunicação sério, você é uma jornalista conceituada, mas nem sempre é assim. E as pessoas não olham fontes e tudo mais. Isso é muito novo. A inclusão digital é um movimento muito novo. Então, eu acho que isso poderia ser nocivo, talvez, nesse momento, porque não existe regulação, não existe lei sobre esse tema que é tão importante ainda. Sobre essas fake news, sobre esse tratamento dos dados. A LGPD ainda não emplacou. Então, tem algumas outras coisas desse universo digital que eu acho que tem que vir antes, para que o povo esteja seguro, para que possa receber informações e notícias mais tratadas e tudo mais, para poderem tomar decisões melhores. Rose, hoje lá no Senado, no Congresso, isso jamais foi nem cogitado por nenhum deputado ou senador? Não roda essa possibilidade, pelo menos assim, essa discussão em termos de lei, entendeu? Nada. Isso aí não acontece lá. Existem muitas pessoas que já questionaram a questão mesmo, por exemplo, aí, né, de ter pena de morte. O próprio presidente, né, já questionou isso, né, em algumas ele fez, quando ele era deputado, ele defendia a castração química, né, a pena de morte. Mas, assim, hoje, de legislação, não, entendeu? E o cenário político está muito instável, né, Keliana? É complicado movimentar isso tudo com um cenário tão mas eu não tô nem levantando esse questionamento para que fosse isso feito agora, não. Estou levantando o questionamento como que isso poderia se dar. Se precisasse mudar a Constituição, né? Exatamente. Se existiria essa possibilidade, caso realmente o povo resolvesse que gostaria disso. Porque a gente ouve tanta barbaridade, principalmente com crianças e mulheres. Como eu falei, você vai mexer na estrutura toda, entendeu? Então, tudo que tem hoje, né, que é pautado pela nossa Constituição, quando você mexer é uma nova Constituição, foi o que ela falou, aí nós temos que entender o que mexe lá. Nós vamos mexer só na questão de ter prisão perpétua, é uma coisa, mas é as brechas que você vai abrir para outras questões. Então isso é uma situação que a gente tem que realmente assim ter cautela, né? Mas dizer assim, é impossível? Não é impossível, não é impossível, entendeu? Então, se tiver uma discussão nesse sentido, né, da população realmente assim, querer participar. Agora, em projeto de lei não está sendo debatido essa possibilidade, entendeu? De mudar a Constituição. Não tem essa discussão hoje, não. Nem na Câmara, nem no Senado, entendeu? Entendi. Era isso que eu queria saber. Se existe não existe. Essa conversa. Não em projeto de lei, mas pelo menos alguns deputados, os senadores, que conversem a respeito disso. Não. Até porque, né, querendo, a pessoa ficar presa 30 anos... É muita coisa mesmo já, entendeu? Mas matou a mulher na frente das crianças ou estuprou uma criancinha, pra mim não tinha que sair de lá, era nunca. Agora nós estamos aqui fazendo um trabalho, né, apertando um pouco cerca, ao mesmo tempo querendo assim trabalhar a questão da educação, não abrir mão disso, para ver se a gente vai buscando, né, corrigir isso através sempre da educação, que é o melhor caminho. Entendeu? Eu até sugeri, a gente fez uma live aí esses dias com alguns escritores, de uma editora que era ela aborda temas
temas diferentes e leva até as prefeituras. Sim. Bullying, trânsito, obesidade, disciplinas que não existem hoje na grade escolar mesmo como disciplinas, elas são abordadas através desse material. E eu sugeri a eles justamente isso. Falarmos também sobre o feminicídio, a violência contra as mulheres e contra as crianças. Ensinar o que pode, o que não pode, o que está certo e o que está errado. Você falou também, Carol, a Rose falou, você falou, e eu penso exatamente assim, nós precisamos sim ensinar as nossas crianças, né? Nós temos essa obrigação hoje, eu como mãe, Carol como mãe, a Rose, ela tem, como pessoa pública, tem a obrigação realmente de levar até o máximo de pessoas possível, sim, mas dentro de casa é que começa. Começa em casa. E a Lei Maria da Penha, que é considerada uma das 3 melhores leis do mundo, ela já dá toda essa estrutura, viu? Ela é muito boa a lei e pode ser trabalhada, deve ser. Aqui no estado mesmo tem projeto de lei aqui, estadual, que obriga a escola a trabalhar, entendeu? A Maria da Penha vai à escola, tem o Agosto Lilás, entendeu? Tem uma série de legislação que só precisa realmente, assim, ser trabalhada, né? E foi o que eu disse. O Brasil é um país que ele não aprendeu a investir em prevenção em nada. Se você quiser discutir saúde pública, você vai ver que hoje 70% do que se gasta com saúde está gastando na média e na alta complexidade. Não gasta lá na atenção básica, não acompanha o diabético, não acompanha o hipertenso, falta o comprimido que é baratinho, falta para ele, aí ele infarta, ele precisa de um leito de UTI que custa... né, 20 mil reais por dia em algumas situações, entendeu? Então, assim, prevenção de segurança pública, é melhor ter mais viatura ou projetos sociais para a gente trabalhar com as crianças e evitar o problema? Justamente. Mas ter mais escolas, ter mais escolas com período integral. E a educação, né? Ações né? afirmativas, né? Fica muito focado nas ações punitivas. E as ações punitivas, no final das contas, a gente tem um problema carcerário também. Isso também. Se a gente colocar a prisão perpétua, por exemplo, hoje no Brasil, não existe estrutura para comportar a população carcerária. Então, isso vira um problema econômico. Então, às vezes a gente tenta buscar algumas soluções que acalmam o coração, mas que, de uma forma pragmática, elas não são aplicáveis, porque a gente não tem essa experiência. O grande problema é que nós estamos muito focados ainda, né, mais nessa questão mesmo, assim, de não acreditar, de não apostar, né, que vale a pena, sim, você ter 10 minutos de prosa com o filho e falar para ele. De não sorrir quando ele falar que ele tá pegando 2 meninas. Começa aí, ué. Então, a mulher pra mim não tem valor, eu posso pegar 1, 2, 3, entendeu? Eu posso desrespeitar as 3 ao mesmo tempo. São valores, né? E valor é na infância. Mudar um adulto é difícil. Inseguros também. Inseguros também. Meninos que não podem chorar, meninos que não podem sentir, que não pode que reprimem seus sentimentos e acabam agindo com agressividade para se expressar. Para mostrar que é macho. Exatamente. Então é isso. Acho educação. Que a gente precisa. Educação. Tudo termina ali. Educação previne. A lei que a Rose Modesto está propondo e a gente espera que passe lá no Senado e seja sancionado pelo presidente, vai punir um pouco mais duro. É um pouco, mas já é algo um pouco mais palpável. Só de saber que não vai mais precisar entrar pela mesma porta, andando livremente, quem matou a minha filha, a minha irmã, a minha vizinha, livremente entra no dia do julgamento, ainda tira um sarro da família, às vezes tem que voltar para casa porque mora no mesmo bairro, no mesmo ônibus, acabou isso, matou, tá preso, de lá sai preso, vai pro julgamento, foi condenado, volta, cumpre toda a pena, depois sai. É isso que nós estamos aqui hoje, assim, debatendo, discutindo, e se Deus quiser, em breve nós vamos comemorar. Cobrem seus senadores. Isso. Vamos lançar uma hashtag. Uma hashtag aprova Senado, porque você sabe que lá na minha rede social. Não foi vetado, né? Não foi vetado a paridade salarial, porque a bancada feminina do Congresso criou lá uma hashtag PL 130 sanciona presidente. Pronto. Subiu, aí mas ele ia vetar essa lei. Ele ia vetar mais agora não veta nas redes sociais. Nosso presidente gosta das redes sociais. Ele gosta bastante. Vamos criar uma hashtag então, Rose. Sim, vamos criar. Vou te mandar uma, já tem uma já. Já tem? Então manda, vamos colocar agora. Bora. Vamos subir qual hashtag para poder aprovar o Senado agora. E o presidente sancionar aí essa lei. Qual que é o número da lei? 1568? 1568, 2019. 1568, 2019. Gente, este é o número da lei. 1568, 2019. Porém, vamos fazer subir a hashtag... Aprova Senado. Isso mesmo. Aprova Senado, a hashtag. Aprova Senado. PL 1568, aprova Senado. Né? Isso. Então pronto.
Hashtag Aprova Senado PL 1568. Tem que subir. É o que a gente pode fazer por enquanto aí nas redes sociais, Carol. É isso aí, vamos fazer barulho. Vai dar certo, viu? Vai sim? É isso mesmo. Rose, obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Carol. Obrigada, Kelene, pelo convite. Tá? E estamos aí à disposição. E espero poder continuar representando vocês bem lá na Câmara Federal. A gente também espera isso. Tá bom. Aí a gente vai voltar a conversar sobre política em outro momento. Vamos okay? sim. Vamos Valeu, sim. gente. Beijo. Tchau. Fui. Tchau, até a próxima.